nuvem. Sim, senhor. Está a gravar? Portanto, sejam bem-vindos a este nosso seminário. Deixem-me só partilhar convosco. Não vou partilhar, que já não tenho aqui, provavelmente. Deixem-me só aqui buscar. O que é o programa de hoje, que entretanto com estas brincadeiras acabei por tirá-lo do ar e já aqui o temos novamente. Portanto, vamos aqui partilhar. Desculpem que desapareceu o compartilhamento. Já está aqui sem querer. Portanto, vamos fazer esta segunda sessão do Dilemas sobre Avaliação Pedagógica. A ideia era, na sequência dos dois seminários, no segundo seminário, nós utilizá-lo essencialmente para dar resposta às questões que tivessem sido colocadas no chat do primeiro seminário. De algum modo, demos resposta durante o seminário, mas hoje vamos recuperá-la novamente, quando a nossa colega aqui, vai ser a moderadora até ao fim do seminário, a Teodolinda, que é a nossa perita tape, organizar de algum modo o pensamento sobre as questões que foram previamente colocadas e eventualmente outras. Depois entraremos nas questões que são as questões centrais da nossa sessão, falar um pouco da convergência das diferentes dimensões da avaliação, formativa, sumativa, feedback, etc., e ver como é que os alunos podem aprender melhor. Para isso, contribuindo para isso, temos dois agrupamentos que nos trouxeram duas experiências que têm, o agrupamento de escolas de Sines e o agrupamento de escolas no Navas, a quem agradecemos naturalmente o contributo para o nosso seminário. Depois disso, teremos das apresentações e eventualmente algumas perguntas e respostas aqui no meio. Faremos um comentário final com o Fernando Alexandre, que é o nosso perito tape também, e no final a nossa colega, querida amiga, e a Maria do Céu Roldão orientará o debate final e a síntese da sessão. Portanto, convidá-los-ia também a manter a mesma regra do seminário anterior, ou seja, quando quiserem colocar questões, coloquem-nas no chat, que depois elas serão analisadas e Teodolinda fará a sua introdução quando achar por mais conveniente. E pronto, eu por mim calmo e passava de imediato a palavra à Teodolinda. Pois muito bem. Interrompo aqui o partilhamento. Muito boa tarde a todos. Como foi referido, este é o nosso segundo encontro relacionado com estas questões, os dilemas sobre a avaliação pedagógica. E na sessão anterior, que está disponível para visionamento ou para revisitação em seminários tape.ucp.blogstop.com, nós refletimos sobre alguns dos dilemas que se colocam na construção dos critérios comuns de avaliação e também refletimos sobre quais os principais dilemas com que somos confrontados na operacionalização dos critérios de avaliação específicos nas diferentes áreas disciplinares. Chamamos a atenção para o facto de termos refletido sobre o que deve ter-se em conta na definição dos critérios gerais de avaliação. E chegou-se à conclusão que seria útil 2, 3 ou 4 traços fundamentais de cada agrupamento que determinam aquilo que são a sua missão e os seus valores fundamentais. Uma segunda ideia que perpassou no nosso encontro foi relacionada com qual o papel dos chamados critérios relativos às atitudes e valores nos critérios específicos de cada área disciplinar. Recordam-se que dissertou-se sobre a necessidade dos critérios atitudinais serem de extraordinária influência nos processos de monitorização da realização das tarefas específicas que são propostas aos alunos, de forma a incentivar o aprofundamento de atitudes que treinem a promoção das próprias aprendizagens.
e não como dimensões a avaliar à parte do desenvolvimento de cada tarefa e, enquanto tal, uma ação avaliativa não isolada da prática de ensino e de aprendizagem. Uma terceira ideia que também sobre a qual refletimos foi-nos introduzida por um vídeo que deu testemunho das práticas do agrupamento de escolas Amadora Oeste, nas quais se observou uma diversificação de instrumentos de avaliação e de técnicas de avaliação. De facto, os instrumentos de avaliação reforçados neste agrupamento de escolas foram muito além do uso exclusivo das técnicas da testagem, os testes, as fichas, mini-testes, questões de aula, tendo os docentes passado a dar relevância, como em muitas outras escolas, a técnicas avaliativas baseadas quer na observação, com instrumentos como, por exemplo, as listas de verificação, diários de bordo, quer também técnicas baseadas na análise de conteúdo, em que o foco da observação acaba por ser delineado, por exemplo, em rubricas. Eu recordo que foi profundamente debatida a ideia de que a nossa ação não deve estar centrada na diversificação de instrumentos de avaliação de modo crítico e que apenas faz sentido a diversificação de instrumentos e de técnicas avaliativas se esta diversificação estiver intencionalmente ao serviço do que se decidiu ser essencial ensinar e treinar, ao nível dos conteúdos do currículo, das operações cognitivas ou competências, que se decidiu realmente trabalhar com os alunos. A quarta ideia forte que foi debatida anteriormente apareceu-nos no vídeo apresentado pelo agrupamento de escolas professor Agostinho da Silva, em Sintra. Sim, sim. E nós tivemos o testemunho de uma colega, a Bruna Pereira, professora de matemática, que após frequentar uma ação de formação relacionada com esta temática, da reformulação dos critérios específicos de avaliação da sua disciplina, conseguiu organizar os conteúdos curriculares centrando-os, ou melhor, vertendo-os no desenvolvimento intencional de várias competências e adaptou os instrumentos e as técnicas de avaliação às estratégias de ensino e de aprendizagens que permitiram estimular o treino de competências, por exemplo, o pensamento computacional, os conceitos e procedimentos, as estratégias na resolução de problemas, a comunicação matemática, e desta forma trabalhou várias capacidades dentro de cada um dos temas do programa da matemática, tivessem sido eles as áreas, o reconhecimento de padrões, as funções, enfim. Como quinta ideia desta primeira sessão, recordo-vos que abordou-se a questão relacionada com a necessidade de não criar tempos desfasados entre o momento em que o ensino e a aprendizagem ocorrem e o momento em que a avaliação vai ser realizada. Aliás, defendeu-se a ideia que pensar previamente sobre o que vai ser avaliado é uma excelente estratégia na tomada de decisões assertivas sobre que estratégias de trabalho escolher, fazendo depois coincidir naturalmente o objeto de ensino com o objeto de avaliação e criando sentido à escolha dos instrumentos e das técnicas de avaliação realmente adequadas a cada momento de trabalho. E na última sessão, se recordam e foram acompanhando o bate-papo, ficou ainda no ar uma questão colocada pelo nosso colega Luís Nabais, que refere que as competências iniciais a avaliar pelos conselhos de turma e definidas em legislação específica nas turmas do PIEF são, na sua maioria, de domínio atitudinal. E ele pergunta: que características deverá ter o documento que avalia o processo formativo do aluno? Deve ser simples, deve refletir a evolução do aluno, enfim. No decurso da nossa conversa de hoje abordaremos esta problemática, que aliás é semelhante à que se coloca com os normativos de avaliação relacionados com os cursos profissionais. E vamos hoje, como o José Lagarde já nos disse, refletir mais profundamente sobre o modo como podem convergir dimensões formativa, sumativa, de feedback e outras na avaliação pedagógica, de forma a que todos os alunos aprendam mais e melhor. E nós sugerimos, como também já foi dito, reafirmamos a sugestão de colocar as questões no bate-papo do Zoom sempre que sejam pertinentes. Nós temos connosco a diretora do Ursinhos, que desde já cumprimento, e que nos irá falar da experiência que ocorre na sua escola, no âmbito do feedback pedagógico. Eu vou passar a palavra ao José Maria de Almeida, que acompanha este agrupamento enquanto perito externo. José Maria.
Obrigado, Teodolinda. Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a este seminário. Uma palavra especial às escolas que hoje aqui têm a sua apresentação, o agrupamento de escolas de Sines, o agrupamento de escolas Nuno Álvares, e cumprimentar, na pessoa das suas diretoras, toda a comunidade, todos aqueles que trabalham no seu dia-a-dia. Um cumprimento também especial ao trabalho que a professora Bernadette, a diretora do agrupamento de escolas de Sines, e a professora Manuela Cerdeira nos trouxeram aqui hoje para refletirmos, portanto, uma experiência deste agrupamento de escolas, um agrupamento que fica situado na costa alentejana, ainda distrito de Setúbal, tem sensivelmente 1.400 alunos, uma escola EV23, 3 escolas de primeiro ciclo com educação pré-escolar em Sines e a escola de Porto Covo, na freguesia de Porto Covo, também com primeiro ciclo e educação pré-escolar. Todos conhecem a realidade de Sines, a realidade de Umteipe há muitos anos, esta população heterogénea, e hoje as colegas trazem-nos aqui um pouco do processo, da experiência que este agrupamento tem feito na avaliação e, sobretudo, também no caminho percorrido no feedback pedagógico, e como é que eles trabalham, no fundo, a avaliação formativa, como é que eles encontraram um pouco, ou como é que eles conseguiram um pouco recentrar a avaliação, esta avaliação reguladora, e que contributos é que tem dado para os alunos aprenderem. Portanto, será que os alunos estão a aprender mais? Será que os alunos aprendem melhor? Será que o terceiro ciclo, que é o final do agrupamento, tem resultados que vão melhorando ao longo dos tempos? Portanto, algumas destas partilhas que não são melhores nem piores, são aquelas que caracterizam o trabalho em equipa deste agrupamento e que aqui podemos depois comentar e fazer algumas questões. E passo a palavra à professora Bernadette Almeida para iniciar, portanto, a apresentação. Tem cerca de 10 minutos. Boa tarde a todos. Se eu falar muito alto, por favor, avisem-me que eu estou aqui com problemas de ouvidos e às vezes isto é difícil, manter aqui o timbre. Quero agradecer desde já a todos e por estarmos aqui presentes e para partilharmos convosco o caminho que estamos a percorrer. É um caminho que vamos percorrendo, que iniciámos já. Dr. José Lagarde, tem que me dar autorização para eu partilhar aqui a minha tela, está bem? Faz favor. E depois há a Manuela Cerdeira também, que vamos apresentar as duas, se não se importa. É um caminho que temos vindo a percorrer, todos em conjunto. Espero que já estejam a ver aqui a partilha da tela. Sim. E então, como é que nós começámos aqui? O que é que nos fez, de facto, olhar com mais atenção para a necessidade da alteração dos nossos critérios de avaliação, que, com certeza, à semelhança de todas as outras escolas, baseava-se muito naqueles instrumentos do teste sumativo, no teste de conhecimento do aluno. Pois bem, com a entrada em vigor do 55 e do 54, nós aderimos logo ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular, também com os documentos orientadores, perfil dos alunos à saída da escolaridade, as aprendizagens essenciais, a estratégia nacional de cidadania e desenvolvimento. O nosso projeto educativo que perspectiva a educação integral do aluno nas suas várias dimensões. Também a nível do nosso plano de ação, PPM-TAPE, e do plano anual de atividades, começamos a tentar integrar metodologias e estratégias dinâmicas diferenciadoras e integradoras em sala de aula. Inverter aqui um bocado a tendência que tínhamos acompanhado ao longo de todos estes anos, de aquelas aulas muito estruturadas em que o aluno pouco se envolvia.
Com esta integração destas novas dinâmicas, consideramos todos imperativos, de facto, alterar os nossos critérios de avaliação e, consequentemente, também aqui os nossos instrumentos de avaliação. Como é que nós lançámos este desafio? Portanto, já havia aqui um certo burburinho no agrupamento, que os instrumentos, que os critérios de avaliação não estavam a servir o seu propósito, portanto, para a melhoria das aprendizagens, criámos aqui um sentido de urgência. O que temos, o que precisamos, o que queremos. E, portanto, numa grande reflexão partilhada em várias fases, quer com o conceito pedagógico, departamentos, com o perito externo, os grupos disciplinares, as equipas pedagógicas, com os alunos e com as turmas em geral, fizemos aqui sessões de reflexão para ver se aquilo que tínhamos, de facto, estava adaptado àquilo que queríamos. E chegámos à conclusão que não. Para que é que Bernadette, desculpe interrompê-la, estamos só a ver a capa da sua apresentação PPT, ainda não passou para o segundo slide. Só um minuto. Okay. Não? Não está em modo de apresentação, não. Então? Está, mas a net às vezes... Continuamos no primeiro slide. Começar outra vez. Ok. Vamos sentar em modo de apresentação. Já estão? Conseguem ver este slide? Já está. Então, depois de criar este sentido de urgência, desta reflexão partilhada em larga escala, com todos, as várias estruturas, os serviços também técnico-pedagógicos, para que queremos, de facto, os critérios de avaliação, para que é que eles nos servem e como. E então, traçámos aqui um conjunto de atividades. Começámos pela formação sobre o feedback, com o nosso perito externo, o Dr. José de Almeida, que nos acompanhou aqui e deu formação às lideranças intermédias, a outros docentes de vários grupos disciplinares, para conseguirmos chegar a mais gente e depois disseminar esta formação. E também fizemos uma formação com a Direção-Geral, também no âmbito dos critérios de avaliação. Depois desta formação, fomos para o terreno, trabalhar, partir pedra e então, de facto, começámos a pensar nos critérios do departamento e de grupo disciplinar, saindo orientações gerais para todos os departamentos. Portanto, criando aqui a diversificação de utilização de diferentes técnicas de avaliação, portanto, dos diferentes instrumentos para a recolha de dados, sempre com objetivos muito específicos, portanto, pensar aquilo que queremos recolher e então aplicar esses instrumentos, que a avaliação fosse clara nos seus objetivos, os métodos e objetos devendo ser discutida e participada pelos alunos com recurso à autorregulação e partilhada também, e esta parte é muito importante, com os encarregados de educação, para não criar aqui entropias nesta mudança que estávamos a fazer. Sempre a avaliação centrada na melhoria da qualidade das aprendizagens, portanto, sempre numa ótica formativa, uma integração curricular para que os processos de avaliação de ensino e aprendizagem nos informem e sustentem as nossas intervenções pedagógicas, reajustando estratégias ao longo de todo o processo para a melhoria da qualidade, a utilização constante dos vários tipos de feedback ao longo, portanto, das atividades e a oportunidade que a avaliação formativa nos traz para que os alunos demonstrem efetivamente o que sabem e o que conseguem fazer através da diversificação das estratégias. Isto trouxe-nos aqui, então, a mudança para dentro da sala de aula. A mudança era obrigatória dentro da sala de aula, no sentido das estratégias de ensino e de aprendizagem. E centrámos todo este processo de integração curricular nas equipas pedagógicas. Nós funcionamos por equipas pedagógicas de ano, portanto, do pré-escolar ao 9º ano de escolaridade. Semanalmente as equipas reúnem-se com todos os docentes que constituem os vários conselhos de turma, bem como um docente de educação especial e um técnico dos serviços pedagógicos, quer seja ele ou um mediador, ou técnico de serviço social, ou outro, também sempre numa perspectiva multidisciplinar. E centramos todo o processo no aluno.
Portanto, as orientações foi envolver todos os alunos, recorrer a trabalhos de projeto, trabalhos em grupo, trabalhos em pares, disponibilização de recurso a várias fontes de informação, potenciar espaços de partilha, discussão, experimentação, promover a articulação com os parceiros, avaliação formativa, diversificação dos instrumentos de avaliação, autorregulação dos alunos, entre outras. E agora gostaria-vos aqui de dar um exemplo de como é que pusemos todo este processo em andamento dentro das equipas pedagógicas e pedi então à Manuela Cerdeira, que pertence à equipa pedagógica do 6º ano. Nós, como temos 8 turmas, temos 2 equipas pedagógicas, a equipa pedagógica 1 com as turmas A, B, C e D, e a equipa pedagógica de 6º 2 com o E, o F, o G e o H, e pedi então à Manuela Cerdeira que nos desse um exemplo prático de como é que as equipas pedagógicas operacionalizaram todas estas questões que eu acabei de passar. Manuela. Olha, não pares a partilha, passa só ao diapositivo seguinte, então. Ok. Pronto, então eu vou rapidamente falar-vos de um exemplo, de um cenário de aprendizagem, que teve o seu início, como podem ver aí neste diapositivo, num livro. O livro é este que vocês veem aí, e é este, não sei se conseguem ver. E começou exatamente pela pré-leitura deste livro. Mas primeiro deixem-me dizer-vos que foi construído, como a professora Bernadette já disse, no seio da equipa pedagógica do 6º 2, e as áreas de competência do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória que privilegiámos foram aquelas que considerávamos nestas turmas mais deficitárias, nomeadamente a linguagem e textos, o relacionamento interpessoal, o bem-estar, saúde e ambiente. Parece-nos, no entanto, que permitiu também o desenvolvimento de outras competências, como a informação e comunicação, o raciocínio, a resolução de problemas, o pensamento crítico, o pensamento criativo, o desenvolvimento pessoal, a autonomia, o saber técnico, tecnologias e, claro, os valores, porque, como sabem, é impossível dissociar uns dos outros. Ele decorreu ao longo do 3º período e ainda estão a ultimar-se alguns trabalhos. Como eu estava a dizer, então, o ponto de partida foi exatamente na disciplina de português, com a pré-leitura desta obra, com o título Se Eu Fosse. Como? Iniciámos então pela exploração oral da imagem de capa, em que os alunos puderam formular hipóteses, fazer inferências, desenvolvendo assim a oralidade. Relacionou-se depois a capa, a imagem, com o título, sempre através do diálogo horizontal e vertical. E como o título inclui o verbo ser no pretérito imperfeito do conjuntivo, o fosse, foi feita depois ali a retoma de alguns conteúdos relacionados com a conjugação verbal, com consulta da gramática e de seguida depois a resposta a um quiz, isto só para perceberem que a avaliação esteve sempre presente, não é? Este quiz foi disponibilizado na Classroom, que nos últimos anos, como vocês sabem, e graças à pandemia, tornou-se um recurso que nós já não dispensamos. Costuma-se dizer que há males que vêm por bem e a Classroom esta veio para ficar. Enquanto os alunos realizavam o quiz e depois de o submeter, consultavam não só a classificação obtida, que eles gostam muito, não é, de ver ali a avaliação deles convertida na percentagem, mas também aquilo que tinham errado, verem aquilo que tinham que melhorar. E enquanto eles faziam isto, foi feita a colagem de imagens no seu caderno diário, de cada um, não é? À medida que iam terminando, iam avançando depois para a legendagem e uma breve descrição por escrito da imagem que lhes tinha sido atribuída. Passámos depois então à leitura expressiva, em voz alta, do livro, em que cada aluno leu a parte relativa à imagem que lhe tinha sido atribuída, que estava no seu caderno, e depois na parte final foi feita a leitura em coro de uma enumeração que é feita de todos os elementos referidos. Devo dizer para quem não conhece o livro que ele refere 22 elementos ao todo, se eu fosse um tambor, se eu fosse uma princesa, se eu fosse uma árvore, por aí afora. E então no final, depois, a última parte faz a enumeração de todos e faz entender que, embora não possamos ser nada dessas coisas, mas cada um de nós somos nós próprios e que conseguimos fazer tudo aquilo que queremos, desde que tenhamos vontade. Portanto, aqui esta parte também é explorada.
Em simultâneo com a leitura, os alunos iam também identificando recursos expressivos de algumas expressões transcritas do texto, uma ficha de trabalho, e terminada a leitura e corrigida esta ficha de aplicação de conhecimentos, passou-se depois à escrita criativa, seguindo o modelo da obra lida e sobre as imagens que tinham sido atribuídas, com base num documento também partilhado na Classroom, já com as orientações para o trabalho de escrita. E nestas aulas, eu estou a falar isto assim de forma muito breve, porque o tempo é pouco, não é? Manuela e Bernardete, já passaram os 10 minutos, têm de avançar para a síntese, está bem? Sim, então eu vou acelerar. Okay. Estes textos produzidos ficaram imediatamente disponibilizados na Drive, são corrigidos depois em grupo pelos alunos, em pequenos grupos, depois passados à turma. E como é que depois envolvemos as outras disciplinas? Foram partilhados com os docentes do DAC de TIC, de Cidadania, DV, DT. Os alunos formataram os textos em TIC, fizeram correções. Em EV/ET foi feita a ilustração dos textos, também a criação de uma estrutura tridimensional da sua personagem ou do seu objeto, usando diferentes técnicas. Voltando depois ao TIC, foi feita a agregação dos textos às imagens e a ideia inicial era praticamente esta, portanto, o português, TIC, Cidadania, EV/ET. No entanto, outras disciplinas se foram agregando. Por exemplo, surgiram outras ramificações, como Se Eu Fosse Depois Médico por um Dia, em que entrou a Educação Física, o Resgate, a Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano, com a ação de sensibilização sobre a posição natural de segurança, o suporte básico de vida, o suporte avançado de vida. Em Ciências, criou-se depois um ambiente imaginário onde os alunos são todos médicos, trabalham em pequenas equipas, o professor é um médico responsável, há necessidade de fazer um transplante, as coisas correm mal, aplicam-se os conhecimentos obtidos na ação de sensibilização que referi de educação física. Oh, Manuela, desculpa interromper, como estamos em cima do tempo, se calhar mostrávamos um exemplo prático, por exemplo, das ciências, dos guardiões. Sim. E concluíamos, porque senão... Pronto, aqui neste esquema dá para ver, assim, de modo geral, como é que as disciplinas interagiram e como é que todas participaram. Pronto, peço desculpa, isto é tanta coisa para dizer e mesmo assim ficámos só pela rama. Pronto, aqui fica um exemplo do que foi trabalhado em várias áreas disciplinares, neste caso o português, o EV, o ET. Também trabalharam a matemática, as escalas. No âmbito do Se Eu Fosse um Guardião dos Oceanos, portanto foi trabalhado com os colegas de Ciências e Matemática, os alunos fizeram saídas de campo, fizeram recolhas, como é que poderiam ser interventivos nesta área temática. Nós temos o vídeo com o link, depois como vão disponibilizar, poderão ver, e ao longo de todo este cenário de aprendizagem fomos utilizando os vários instrumentos de avaliação, sempre com o feedback presente, e desde quiz a relatórios, a trabalhos escritos, a trabalho experimental, a linguagem científica, a parte da gramática no português. Portanto, depois cada disciplina aplicou os seus instrumentos e quando havia atividades conjuntas, as disciplinas retiravam também aqui um conjunto de informações pertinentes também para as suas áreas disciplinares, sempre também utilizando aqui a autorregulação dos alunos no desempenho das atividades que iam desenvolvendo. Toda a atividade a avaliação é sempre formativa e só se torna sumativa no final do período letivo. Os nossos critérios de avaliação estão a sofrer alterações, todos os anos tentamos melhorá-las, adaptá-las melhores ao fins a que se destina, ou seja, melhorar o sucesso dos nossos alunos, a aquisição das competências, das capacidades. Dou-vos só aqui um exemplo, no âmbito do saber fazer, no domínio da oralidade, temos as aprendizagens essenciais. Depois temos para todos os domínios e temos descritores de acordo com os temas, os domínios e os temas, em que determinamos uma percentagem para cada domínio e depois
de acordo com os níveis, temos os descritores. Aqui não temos patente o nível 1 e o nível 4, mas também temos descritores, mas uma questão de melhor visualização, no slide colocámos só aqui os descritores de nível 2, 3 e 5, mas temos para todos os níveis de ensino. E assim, como para todos os outros domínios e os temas, atitudes, valores estão dissipados em todas estes domínios. E pronto, o tempo é curto, pedimos desculpa pelo atraso. Muito bem, muito obrigada aos colegas do Agrupamento de Escolas de Sines. José Almeida, sugiro que faças um comentário ao trabalho que foi aqui apresentado por esta escola, com a qual também trabalhas. Pode ser? Pronto, obrigado, tia Dolinda, obrigado também às colegas do Agrupamento de Sines. Eu pegava numa palavra que está no slide, penso que é o 2, 3, no processo, sentido de urgência. E há aqui buscar novamente aquela metáfora que já citei há 15 dias, do livro do John Cotter, o meu iceberg está a derreter, aquela colónia de pinguins, não é? Portanto, o iceberg está a derreter e tem de procurar fazer pela vida. Portanto, este sentido de urgência. Eu acho que foi um pouco aquilo que o Agrupamento de Sines viu em 17, 18, que foi ajudar, a partilhar, a ver os outros, esta necessidade de mudança e a importância de agir imediatamente. É evidente que há aqui visão, há aqui, portanto, uma estratégia de mudança. Houve aqui, como a colega Bernadette enumerou, houve uma mudança, houve, portanto, aqui um partir pedra, houve alguma ação de capacitação. Portanto, este sentido da equipa líder, das várias equipas, portanto, o delegar também, as pequenas vitórias a curto prazo, e aquilo que nos trouxe aqui hoje, ou nos trouxeram aqui hoje, é um pouco um dos 7 passos do Cotter, não abrandar. Para quê? Para criar uma nova cultura. É evidente que isto ainda não está assimilado, ainda nem todos estão apropriados, portanto, desta dimensão da avaliação, mas há uma dinâmica de mudança, de um sentido que acho que passou por esta mudança estratégica do ponto de vista de agrupamento, do ponto de vista de tocar todos os departamentos da educação pré-escolar, portanto, primeiro ciclo, aos outros departamentos, no sentido que eu aqui destaco um pouco sistémico, que é uma visão da avaliação muito centrada, de forma holística, orientada, portanto, para aquilo que é o currículo. Ora, há aqui a partir o microfone ligado. Zé Lagarde, consegues? Ok, obrigado. Esta visão ancorada muito no currículo, portanto, esta visão de organizar o ensino a partir, portanto, do projeto educativo, este projeto educativo que também tem sido revisto agora, uma escola de todos e com todos para uma aprendizagem integral e humanista, pelo perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, das aprendizagens essenciais, e também aqui um pequeno avanço nesta visão da avaliação, partir da construção social que o agrupamento tem feito sobre aquilo que começa a ser um consenso, o que é que o aluno deve aprender. Ou seja, esta dimensão de mudança das práticas, mudança para a sala de aula, é aquilo que eu considero, portanto, também uma das notas muito interessantes e que sobressai, portanto, destes pequenos passos de avanço. Portanto, a capacitação, a estratégia da formação, esta formação que foi um bocado impulsionadora de alguma capacidade científica, didática e até digital, houve disseminação da formação, a importância dos líderes intermédios na propagação, nessa disseminação foi muito importante, e essa lógica, portanto, da melhoria contínua também transmite aqui alguma ideia de avanço. Portanto, há aqui ganhos. Porquê? Porque há uma mudança de
equipas educativas. Há bocadinho um dos colegas perguntava como é que eles reúnem? Reúnem de quanto em quanto tempo? Reúnem-se semanalmente. Há aqui, portanto, também uma mudança na estrutura, chamemos-lhe assim, na organização da escola para desenvolver esta ação. Há tempos novos. O agrupamento tem mexido no tempo de preparação, no tempo dos professores, no tempo do planeamento, da planificação, para mudar um pouco, para planificar mais, planificar melhor, como a Manuela Cerdeira aqui trouxe, destas equipas, portanto, pedagógicas, deste grupo de professores que vai preparando semanalmente as práticas, de modo a que haja, portanto, uma visão e uma partilha e prática da avaliação ligada àquilo que os alunos estão a aprender. E para não demorar mais e deixarmos para algumas questões que queiram levantar, dar voz aos alunos. Eu tenho participado em alguns painéis com a direção, com os professores, e há pelo menos 2, 3 anos convidam também alunos que refletem sobre as novas orientações e práticas da atividade letiva e dão a sua opinião. E eles, de facto, são muito objetivos quando são chamados ao planeamento, quando são chamados a refletir, quando eles nos dizem, portanto, os professores cada vez estão a dar passos no sentido de lhes dar feedback, como aprendem, como podem melhorar. E deram um exemplo que eu memorizei do laboratório de aprendizagem de português e matemática de 8º e 9º anos, em que os alunos diziam no painel: as professoras parecem outras. Na aula de português é só conteúdos, aquilo é by the book. Matemática, a mesma coisa. Mas as mesmas professoras, no laboratório de aprendizagem, têm uma atitude diferente. Porquê? Porque estamos ali em ambiente de aprendizagem, há menos pressão dos professores quanto aos conteúdos, e nós estamos a elaborar tarefas, nós estamos a aprender, nós temos guiões de aprendizagem, nós sentimos que aquelas aulas são outras. Lá está o sentido laboratório da aprendizagem, ou então dar mais uma aula, dar a aula. Até o simples, a mudança de gramática tem significado. Portanto, para não tomar muito tempo, portanto, referir esta dimensão de liderança organizacional, a importância das lideranças intermédias, a capacitação, a disseminação da capacitação, as práticas, portanto, a partir das medidas organizativas curriculares, orientadas, portanto, para a qualidade da aprendizagem e para o sucesso de todos os alunos. Portanto, esta perspectiva de não deixar alunos para trás. Estas saídas de campo, como o vídeo, depois poderão ver esta exploração do ecossistema aqui no litoral muito rico de Sines, no litoral, as visitas de estudo ao património cultural, este uso de plataformas digitais, a participação, portanto, em competições, etc. Portanto, potencia muitas metodologias de investigação, ação e de muita, ou se quisermos, de alguma boa interdisciplinaridade. Portanto, o espírito crítico, o trabalho de equipa, estes fortes contributos para aprendizagens mais integradas, mais significativas, que leva os alunos a aprender mais e a deixar menos alunos, portanto, para trás. De notar também que, e termino, o agrupamento tem taxa zero de abandono, ou seja, todos os alunos praticamente estão a frequentar a escola, com quase uma centena da comunidade cigana, desde a educação pré-escolar. Portanto, esse trabalho, essa âncora, essa visão também, com o acompanhamento, a monitorização dos professores da escola com a comunidade, é também uma aposta de sucesso, e esta partilha, tal como há 8 dias os agrupamentos aqui mostraram, partilhar os critérios de avaliação com os encarregados de educação, partilhar os critérios com os alunos, porque o sujeito da aprendizagem é aquele que está mais interessado em saber as regras do jogo. Portanto, há aqui alguns passos interessantes, positivos, de desafio, e que têm dado passos largos, porque muitas vezes fazemos algumas coisas, mostramos, mas isto traduz-se em: há de facto melhores alunos, é um texto que tem impacto nos resultados finais, já de 9º ano, bem visíveis,
e é dos ciclos, inclusivamente, que têm resultados acima da média nacional naquilo que são territórios com estrutura social e que pretendem determinados resultados. Há aqui já um avanço relativamente muito positivo, ou francamente positivo, para este terceiro ciclo estar acima já da média nacional. Depois, outras questões que poderemos, ou em perguntas, ou partilhar, portanto, para não demorar mais, Teodolinda, estas as linhas interpretativas, alguma hermenêutica relativamente à apresentação que vimos e àquilo que são, aquilo que está às vezes no processo e que não foi mostrado também no PowerPoint. Vamos agora realmente abrir aqui um espaço de algum debate. Temos algumas perguntas que foram ocorrendo, entretanto, no bate-papo. Recordamos esta questão que já tinha sido levantada e respondida, foi levantada pelo Marcos José Rosa, diretor do Agrupamento de Escolas de Avis, em que ele perguntava qual a periodicidade destas reuniões, e que são semanais, que já foi dito, o José Almeida já referiu, e ele perguntava também se os docentes têm no seu horário tempo para estas reuniões, e a Bernadette, diretora do agrupamento, esclareceu que as equipas pedagógicas semanais constam do horário docente, CNL. Temos ainda aqui uma pergunta da Diolinda Martins, que nos questiona se o PPT disponível pelos colegas de SINS, aqui apresentado, se vai ficar disponível para todos. Bom, pelo menos na sessão que será gravada e que será disponibilizada, ele estará disponível, mas creio que os colegas do Agrupamento de Escolas de Sines talvez não se importem também de disponibilizar este mesmo PowerPoint aqui no bate-papo, para quem quiser poder fazer o download do mesmo, não é? A Bernadette esclareceu ainda que cada equipa tem um coordenador que dinamiza as sessões e que orienta, e que tem encarregados de educação e alunos, que são também convidados a participar ao longo do período nestas sessões. Isto sobre a questão das equipas educativas. Não podem também colocar a mão no ar para colocar algumas perguntas. No entanto, há uma já aqui do Luís Nabais referente, que pergunta quais as estratégias utilizadas para terem quase 0% de abandono escolar. Bernadette, isto é convosco. Ou com o José Almeida, o perito externo, como é lógico. Bem, a monitorização constante, andamos, e passo a expressão, sempre em cima da assiduidade dos alunos. Se um aluno falta 2 dias seguidos sem justificação, quer seja o titular, o educador ou o diretor de turma, imediatamente liga ao encarregado de educação para verificarmos o que é que se está a passar, se há justificação, se não há justificação. Com os alunos da etnia cigana também recorremos muito à articulação diretor de turma, professor titular, técnico de serviço social e mediador. Basicamente, não deixamos protelar no tempo a falta de assiduidade dos alunos. E várias sessões que fazemos, nomeadamente na etnia cigana, que é aquela que evidencia por vezes mais falta de assiduidade e poderá eventualmente levar ao abandono. Portanto, aqui uma capacitação dos encarregados de educação, uma articulação constante, fazer ver da importância, portanto, aqui esta sensibilização que temos vindo a fazer ao longo dos anos, logo com a entrada dos alunos a nível do pré-escolar, porque não se verificava, já temos alunos agora no pré-escolar, e portanto temos aqui uma comunidade já residente em Sines e que o trabalho tem dado fruto ao longo deste ano, e portanto até agora não temos tido abandono. Muito bem, obrigada Bernadette. Não temos mais nenhuma pergunta, mas ainda estamos disponíveis com mais algum tempinho para este momento de questões. Poderão levantar a mão aqui, usando o ícone apropriado. Mais dúvidas sobre a apresentação que nos foi colocada pelo Agrupamento de Escolas de Sines? Temos aqui uma questão da Alexandra Natário. Sim, temos. Em que ela nos coloca, exatamente, em que ela nos pergunta: ao longo do período não existe qualquer momento de avaliação sumativa? A avaliação é sempre formativa, traduzindo-se depois num nível no final do período? É esta a questão da Alexandra Natário.
É exatamente isso. Portanto, o desempenho do aluno, não é? É observado ao longo de todo o período, vão sendo recolhidas informações do seu desempenho, como é que está nas várias áreas disciplinares e depois nas aprendizagens específicas, e vai-se recolhendo. Nós também alteramos as nossas classificações, entre aspas, ou o feedback que damos aos alunos dos vários instrumentos. Deixámos de utilizar o não satisfaz, satisfaz pouco, satisfaz bastante, e passámos a utilizar o em desenvolvimento de aquisição de competências, adquiriu as competências gerais e adquiriu com facilidade as competências, e que vai sempre acompanhado de um feedback. E no final, todas essas informações traduzem-se então, de acordo com os descritores e os critérios, num 1, num 2, num 3 ou num 5 no final do período. Portanto, não fazemos aquela classificação que era habitual fazermos. Espero ter respondido à questão. Bernardete, há ainda aqui uma questão que é colocada pelo Marco José Rosa, perguntando se vocês no vosso agrupamento têm algum mediador de etnia cigana, suponho. Nós não temos um mediador de etnia cigana específico, temos um mediador que faz intervenções em várias áreas, mas por acaso este ano já estamos a pensar, e tendo em conta que houve aqui um afastamento da comunidade de etnia cigana decorrente destes 2 anos de pandemia, com todos os medos que se traduziram, em que achámos importante, se calhar este ano, para além do mediador que já temos, que trabalha, que nós somos o agrupamento com muitas nacionalidades e, portanto, não tem mãos a medir, e queremos trabalhar a questão da interculturalidade, estamos a pensar apostar no próximo ano letivo num mediador específico da etnia cigana. No entanto, não cigano. Sim. Sim? Só complementar o que disse a professora Bernardete, nesse trabalho com os técnicos e com a direção da escola, o perfil sugerido pela equipa foi o de um educador social, perfil com educador social, portanto, para exercer este papel de mediador, mas não pertencer, portanto, à etnia cigana. Sim, uma opção absolutamente legítima. Sim. Creio que não temos, neste momento, mais nenhuma pergunta, mas também ainda vamos ter mais um segundo momento. Vamos ter mais um segundo momento para debater todas estas questões, pelo que passaríamos imediatamente à fase seguinte deste nosso webinar. E temos connosco a diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, que também cumprimento em particular, e que irá connosco partilhar as suas reflexões sobre a perspectiva das lideranças face à convergência das dimensões da avaliação e o papel das tecnologias digitais neste processo. Eu vou passar a palavra à Sónia Costa, que acompanha como perita externa este agrupamento, para fazer a apresentação desta escola. Sónia. Olá, boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Muito bem, muito bem. Um agradecimento muito especial à diretora do agrupamento de escolas Nuno Álvares, a professora Paula Coito, ao coordenador TEI, professor Gustavo Évora, e aos colegas Graça Coelhas e Jorge Gonçalves, que darão o seu contributo com a partilha do trabalho que têm desenvolvido no âmbito da avaliação pedagógica. O agrupamento de escolas, só aqui uma breve caracterização do agrupamento. O agrupamento de escolas Nuno Álvares situa-se no concelho de Seixal. Integra atualmente a Escola 7, que é a Escola Básica Nuno Álvares, e as Escolas Básicas de Arrentela, da Torre da Marinha, da Quinta da Nossa Senhora de Monte Sião e da Quinta de São João. Atualmente a oferta escolar do agrupamento constitui 9 salas de educação pré-escolar, penso não me ter enganado, se me enganei depois a diretora dirá, dando continuidade ao percurso formativo dos alunos até ao 9º ano de escolaridade. Disponibiliza também à comunidade educativa 2 unidades de apoio especializado para alunos com multideficiência e sordociegueira congénita. Uma destas unidades está direcionada para o 1º ciclo e a outra para o 2º e 3º ciclos. Neste momento, o agrupamento de escolas Nuno Álvares serve essencialmente a população de 2 territórios geográficos, a Arrentela, por um lado, e a Torre da Marinha, por outro. Estes 2 territórios fazem parte da União de Freguesias de Seixal, Arrentela e Aldeia de Pai Pires, uma das 4 freguesias do concelho de Seixal. O número médio de alunos inscritos neste agrupamento ronda os 1.300,
sendo que o número de alunos com necessidades educativas especiais é bastante elevado e tem-se mantido estável nos últimos anos, com cerca de 100 alunos por ano letivo. Em 2009, o agrupamento de escolas no Nalvas integra então o programa TAPE e neste âmbito este programa é assumido como uma ferramenta do projeto educativo com vista à melhoria da qualidade educativa do agrupamento, da promoção do sucesso escolar e do desenvolvimento de competências de transição para a vida ativa e para a integração comunitária. Esta escola é melhor porque eu estou cá. É um lema que tem sido adotado pelo agrupamento, evidenciando a convicção no valor da iniciativa e de uma participação plural no desenvolvimento de uma comunidade escolar promotora de sucesso e, acima de tudo, uma comunidade escolar com uma liderança partilhada. Nesta perspectiva potenciadora da avaliação interna, a liderança do agrupamento, com uma sua visão democrática, tem apostado na mobilização da ação das estruturas intermédias, dando-lhes confiança e espaço pedagógico para poderem refletir e agir em conformidade com esta visão do projeto educativo do agrupamento. Assim, vou convidar, não é, o agrupamento de escolas no Nalvas a apresentar, na pessoa de dois colegas, Graça Coelhas e Jorge Gonçalves, o trabalho que têm desenvolvido nos últimos anos, em particular no campo da avaliação pedagógica e em particular com esta equipa que se constitui como uma liderança também intermédia. Muito obrigada, passo a palavra então ao agrupamento de escolas no Nalvas. E recordamos a necessidade de cumprir o tempo, portanto a escola terá 10 minutos para a apresentação. Faça favor, Paula. Muito obrigada, boa tarde novamente a todos. Agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui e, se me permitem, em particular à nossa perita externa, porque de forma exemplar acabou por dar aqui uma boa radiografia daquilo que é o nosso projeto educativo e do nosso foco de trabalho neste momento. E acabou por pegar em algumas das palavras-chave que para nós, não sendo dilemas, são os nossos grandes desafios. A questão da liderança partilhada, a questão da confiança, estão no centro da nossa ação. Antes de passar a palavra aos meus colegas, eu queria só dar aqui um breve enquadramento e dizer-vos que o nosso foco é naturalmente a melhoria da aprendizagem e do sucesso dos nossos alunos, dando-lhes consistência e significado. E isso levou-nos, de algum tempo a esta parte, a refletir e a discutir como é que podemos trilhar esse caminho. Chegámos a este ponto. Não podemos melhorar estas aprendizagens e este sucesso sem melhorar o ensino e sem melhorar a aprendizagem. E para o fazer, temos de facto de nos focar na maneira como avaliamos e, em particular, aquelas que são as nossas práticas pedagógicas. Esta foi a nossa questão de partida, esta é a nossa questão em agenda e é, de facto, a nossa urgência. O que é que fizemos? Procurámos criar uma equipa que liderasse este processo, um processo que criasse ruptura, um processo que introduzisse uma nova política de avaliação. Estou aqui com dois colegas que fazem parte dessa equipa e uma equipa que, além disso, pensasse também a forma de comunicar este projeto de intervenção ao agrupamento, que encontrasse uma estratégia de envolvimento e de compromisso neste desígnio a que estávamos a lançar, não é? Que estávamos apostados, que tivesse aqui uma estratégia de contagem e que naturalmente estava focada nas estruturas intermédias e nas suas lideranças. Pautamos-nos por esta convicção de que precisamos de estar todos alinhados e em sintonia e identificados com aquilo que estamos a fazer. E por essa razão temos esta prática, esta metodologia de trabalho de vai e vem entre aqueles que são os decisores de topo
e aqueles que são, de facto, os professores em contexto de sala, não é? Que operacionalizam estas questões. E é muito importante criar momentos para que se possa refletir, discutir, analisar e depois tomar as nossas opções. Uma nota para o momento em que anualmente organizamos as jornadas com esta intencionalidade. Uma equipa também que criasse, portanto, esta capacidade de mobilizar toda a gente para um objetivo. O segundo ponto importante para nós foi a definição de um plano de capacitação para todo o agrupamento, organizando várias turmas de formação em colaboração com o Centro de Formação do Seixal, apostadas em 3 temáticas: a avaliação pedagógica, as metodologias ativas e a capacitação digital. Uma terceira ação estratégica, digamos assim, foi a constituição de turmas contíguas. Parece-nos que é importante ter aqui uma redução dos conselhos de turma, com tempos também da componente não letiva que lhes permita fazer este trabalho de equipa e que simultaneamente é também um espaço de partilha de práticas, de experiências e, portanto, de formação interpares. Um quarto, onde estamos apostados, que é a semestralização do calendário escolar. Aliás, uma iniciativa que está a ser ponderada ao nível do Conselho do Seixal. Passo agora a palavra à colega Graça Coelhas. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, só pedir autorização para possamos partilhar a tela para verem a nossa apresentação. Tem só 5 minutos, Graça, está bem? Ok, eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível, pegando no que a senhora diretora acabou de dizer. Aqui só traçar aquilo que foi o nosso caminho nos últimos anos, não é? Aqui o nosso ponto de partida, aquilo que nós encontrávamos como uma necessidade urgente de reformular ao nível das práticas de avaliação pedagógica, nomeadamente a questão da baixa expressão que a avaliação formativa tinha nas nossas práticas cotidianas, o limitado recurso à avaliação formativa como instrumento regulador do processo de ensino-aprendizagem e a necessidade da melhoria da qualidade de feedback que fornecíamos aos nossos alunos. O desafio foi aceito, como a senhora diretora acabou de dizer, por um grupo restrito de colegas, no qual eu e o Jorge nos integramos, que fizemos a formação inicial e que definimos também aquilo que seria o plano de intervenção no nosso agrupamento para o ano letivo de 2020-2021. O nosso plano de intervenção à ação, que era esta dinâmica que lhe quisemos imprimir, tinha os desígnios que conseguem visualizar e este título com o qual pretendíamos incorporar não só os restantes docentes do nosso agrupamento, dos diferentes ciclos, como também os intervenientes, os atores deste nosso processo, os nossos alunos e os respectivos representantes. De que forma é que optámos no agrupamento por disseminar toda esta informação que pudemos recolher e a formação que pudemos ter no primeiro ano, no ano letivo de 2019-2020, alargando, a partir das estruturas intermédias, alargando esta formação a um universo de docentes muito mais alargado, que incluíam docentes de todos os departamentos curriculares do agrupamento e de todos os ciclos de ensino, de forma a que eles pudessem apropriar, quer do projeto de intervenção que tínhamos apresentado, ou pedagógico que tínhamos delineado, quer também se pudessem apropriar de toda a formação que já tínhamos recebido e, em conjunto,
generalizar um conjunto de práticas que queríamos implementar no nosso agrupamento. Esse trabalho foi feito no ano letivo passado, toda aquela linha que temos ali em cima reflete o trabalho que foi feito durante o ano letivo com este grupo alargado de formação, informar, formar, refletir, aplicar, analisar o que foi aplicado, rever aquilo que tínhamos, que rever das observações que tínhamos feito, dos projetos que tínhamos implementado com os nossos alunos, sempre com aquele horizonte de melhorar as nossas práticas de avaliação pedagógica, valorizar o processo de avaliação formativa e clarificar com muito rigor o papel de cada um dos intervenientes, professores, alunos, no processo de avaliação pedagógica. Vou só pedir ao Jorge para avançar um pouquinho mais. O desafio ali em baixo, esse central para o nosso universo de alunos, avaliar, verificar, para melhorar e levar os nossos alunos a aprender mais e melhor, a ter, como ouvi há pouco dizer aí, aprendizagens mais significativas, que tenham peso para eles. No nosso planeamento, eu agora vou passar aqui rapidamente a bola para o Jorge, nós definimos um conjunto de pressupostos que deveriam estar subjacentes ao nosso planeamento e às nossas práticas. Estão ali destacados dois, que fazem a ponte para aquilo que definimos no presente ano letivo, quer ao nível das competências estruturantes e transversais que definimos como prioritárias no agrupamento, quer na formação que realizámos com os colegas, quer nas jornadas, quer também na definição de situações de aprendizagem específicas e técnicas de recolha de informação, que também foram definidas e negociadas e com os diferentes colegas que integraram todo este processo. Eu agora passo aqui para o Jorge. Na prática, estas são então orientações que foram elaboradas quer no planeamento da avaliação pedagógica, quer depois para as próprias práticas de sala de aula e do resultado já das jornadas. Foram então também identificadas aquilo que se considerava as competências estruturais e transversais priorizadas no âmbito do agrupamento, tendo em conta aquilo que é o seu projeto pedagógico e a sua realidade. Depois, a partir daí, houve um conjunto de reflexões que foram feitas quanto à integração dessas práticas, quanto à necessidade de adequar aos contextos de cada turma, a necessidade de planear esses objetivos de atividade associados a cada uma dessas situações, explicitando de forma contínua aos alunos não só os objetivos de aprendizagem, mas traduzindo e fomentando o aumento do envolvimento dos alunos, com um propósito de conhecer quer a transversalidade de competências e de metodologias no âmbito das turmas contíguas já referidas pela diretora, desenvolvendo projetos comuns, depois referimos a alguns, associando depois à fase também de formação que houve e desenvolvimento do plano de capacitação associado aos cursos digitais. O desafio era claramente de planificar e implementar situações de aprendizagens que promovessem essa melhoria das práticas resultantes das jornadas, de acordo com aquilo que foi o referencial de avaliação a que se chegou, com base nas 4 competências estruturantes, que foram identificadas como devendo ser priorizadas, os critérios de avaliação que estavam subjacentes e a discussão sobre as melhores situações de aprendizagem em função de cada uma das competências que não só deveriam ser desenvolvidas, mas também implementadas do ponto de vista da adequação aos objetivos e à situação concreta que se está. Foram também identificados um conjunto de processos de recolha de informação, associados também às diferentes situações de aprendizagem e àquilo que eram os objetivos em relação ao desenvolvimento de cada uma das competências. Eu destacava o facto de se ter centrado as competências estruturantes nas questões do conhecimento, nas questões da comunicação, da resolução de problemas, do pensamento crítico e criativo, e destacava o facto de estarmos a falar de competências estruturantes de todo o agrupamento, e por isso as mesmas turmas piloto, quer no âmbito do primeiro ciclo do segundo ano, quer do segundo ciclo do quinto ano, quer no terceiro ciclo no sétimo ano, tinham estas competências estruturantes, tinham os mesmos critérios de avaliação e tinham depois naturalmente as ações de planeamento associadas à especificidade de cada um dos ciclos. Nós o que trazemos
são apenas alguns exemplos associados então a alguns dos projetos desenvolvidos que nos iremos apresentar, mas que na prática permitem cruzar quer os desafios que estavam colocados em relação à avaliação pedagógica com os desafios também da introdução dos recursos educativos digitais e da mais-valia desses recursos educativos para a componente da avaliação pedagógica, nomeadamente para o feedback. Muito rapidamente, só para se ter noção do que estamos a falar, um trabalho desenvolvido também no âmbito daqui de 3 disciplinas diferentes, ciências, a físico-química e a geografia, no âmbito do vulcanismo e do relevo, com um processo de colaborativo, utilizando aqui um recurso educativo digitalmente utilizado no PADA, mas permitindo não só ter um processo colaborativo onde todos iam identificando e contribuindo para ele, mas também que permitia cruzar as componentes das ciências com a parte de geografia, com perfis topográficos, com a componente das transformações químicas da físico-química e que se traduzia depois num trabalho global em que cada grupo contribuiu com uma realidade de um vulcão. Se calhar um outro exemplo, e não iremos referir todos. Pronto, eles vão ficar disponíveis depois também para os colegas que quiserem ver. Temos ali também os diários de aprendizagem, vou só pedir ao Jorge para... Foi um desafio lançado a 2 turmas de 6º ano, que construíssem um diário de forma autónoma, um diário de aprendizagem, onde eles incluíam vários trabalhos várias reflexões que iam fazendo, quer a nível autónomo, quer indicado por algum docente, e eles foram construindo, se o Jorge começar ali, até a percorrer aí, na barrinha aí embaixo, eles foram construindo ao longo, foram fazendo as publicações que acharam pertinentes sobre, por exemplo, no trabalho, só para terem noção também do processo, no trabalho do projeto ambiental, eles utilizaram o seu diário de aprendizagem como forma para ir fazendo as diferentes tarefas que estiveram envolvidas no projeto, de forma a que o professor fosse ajudando na correção dos trabalhos apresentados e eles pudessem fazer as retificações, as verificações, até depois passarem para o Padlet, que por acaso também foi utilizado um Padlet, onde estão os trabalhos das 2 turmas contíguas, que realizaram, neste caso, o 6º A e o 6º B. Um trabalho diversificado e onde os alunos também promovem a competência de autonomia, porque há situações que são solicitadas pelos professores, mas eles autonomamente vão fazendo as suas publicações sobre os trabalhos, as tarefas que desenvolvem de uma forma autónoma, acompanhando o trabalho que é feito no grupo de turma. Pronto, estão aí mais exemplos de outras naturezas de projetos que têm esta dinâmica que o Jorge transmitiu e que também transmiti aqui. Era isto que tínhamos para partilhar neste momento. Obrigada pela atenção. Muito obrigada aos colegas do agrupamento de escolas Nuno Álvares do Seixal, e eu pedi à Prita Tape, a Sónia, que fizesse agora um comentário sobre esta prática que nos foi aqui, estas práticas que nos foram aqui testemunhadas. Pode ser, Sónia? Claro, só aqui ligar o micro. De facto, são práticas, não é? Não é uma prática. Mas é interessante pensar aqui nesta questão que a senhora diretora referiu, do problema de partida, não é? No focar na maneira como avaliamos e quais são as nossas práticas pedagógicas. O começar por aqui, não é? O pensar internamente, refletir internamente, eu penso que foi daqui deste borbulhar, não é? Que começam a surgir estas práticas tão interessantes. Reparei há pouco num Padlet que os colegas tinham, que uma aluna, penso que a Aline, dizia: não podem contar a ninguém, têm de jurar. Eu acho que é ao contrário, deviam contar a todas as pessoas, não é? Devia ser partilhado, estas práticas deviam ser partilhadas por todos. E esta questão da existência destes espaços de reflexão e deste trabalho colaborativo que permitiu inicialmente reconhecer um ponto de partida, um diagnóstico, perceber que
que existem potencialidades e que existem constrangimentos, e esta reflexão interna possibilita então a mobilização de docentes e a criação de grupos de trabalho, e é daqui desta reflexão interna que depois se desenvolve este plano de intervenção, que é muito, muito desafiante. Este plano de intervenção tem características muito contextualizadas e tem aqui uma questão que eu considero essencial, que é o envolvimento dos alunos no processo de avaliação. Portanto, os alunos são o centro, e eu penso que se notou aqui neste projeto de intervenção a grande voz que foi dada aos alunos. Penso que até fiquei com a sensação que até na construção dos próprios instrumentos de avaliação e de algumas ferramentas, como rubricas ou mesmo nos próprios critérios. E este envolvimento dos alunos torna-se um fator determinante na garantia da transparência dos processos avaliativos. E quando os processos avaliativos são transparentes para os alunos, à partida haverá melhoria ao nível do sucesso desses mesmos alunos. Este desafio proposto pelo grupo de trabalho ao agrupamento alargado, não é? Porque acaba por ser um grupo restrito que depois tem um desafio que apresenta em jornadas ao agrupamento. Este desafio do trabalho da capacitação sistemática e intencional, eu gostaria de salientar, porque de facto a intencionalidade dos processos, a razão pela qual nós fazemos algo, seja ao nível da liderança, seja depois ao nível da própria sala de aula, acaba por marcar de facto a diferença. Outra questão que eu penso que é interessante referir aqui da prática e destas práticas que foram apresentadas, tem a ver com a questão do reforço, que não foi dito, mas que se percebeu, da avaliação formativa e da integração que os processos avaliativos tinham com as estratégias de ensino e com o próprio plano de capacitação digital, o que demonstrou uma visão integrada e muito global do agrupamento no que diz respeito a este processo que se torna o reflexo desta visão democrática e da própria liderança. Eu penso que foi esta visão integrada que permitiu que o agrupamento, depois, através de uma reflexão alargada e participada, reconhecesse esta transversalidade de competências e fosse ainda mais longe e compreendesse que a metodologia do trabalho também é transversal. Também podemos, para lá das competências que encontramos como transversais a todas as áreas disciplinares, pensar em estratégias, ir ao centro da questão, à estratégia de ensino, à forma como nós vamos diversificar os nossos processos em sala de aula. E o que têm também de diferentes, acabam por também poder ter de comum em algum ponto, em algum farol. E penso que foi muito interessante aqui nesta partilha perceber que existia aqui este foco, esta transversalidade da competência e da metodologia de trabalho, e percebeu-se também que, no fundo, a avaliação ela estava integrada com todos estes processos, inclusive no momento da planificação. Eu, quando planifico, já planifico a pensar nestes processos avaliativos. E também penso que se continuássemos a ver os vídeos que tinham, e vou ver com certeza, e penso que estamos curiosos nesse sentido, percebemos a aposta no reforço da utilização dos recursos educativos digitais e desta integração também com o plano de capacitação digital. Como ideia-chave assim, da apresentação do agrupamento, eu, na minha visão muito particular, como é claro, eu salientava aqui a questão do trabalho colaborativo, do trabalho dos desafios, da capacidade de ir mais além, do acreditar que é possível ir mais além, da avaliação formativa integrada e intencional, esta questão dos propósitos, considero que devem ser de facto sublinhados aqui como uma boa prática. Por fim, gostaria ainda de valorizar o desafio que se impõe agora, não é? Ao alargamento de todas estas práticas, percebi que começaram com turmas piloto, a uma generalização das práticas avaliativas do agrupamento e da integração nestes projetos que são transdisciplinares e que vão consolidar, no fundo, esta visão unificadora da avaliação e do próprio currículo.
E... Obrigada, Sónia. Terminaste? Sim. Sim, poderia continuar a falar, mas acho que não tenho mais tempo. Tens? Não. Força, podes concluir. Podes concluir. Não, eu acho o teu pensamento. É o que eu pensei, senti uma pausa, por isso é que concluí, se não ficou concluído o teu pensamento. Ok. Vamos abrir então agora novamente um segundo espaço para debate. Questões sobre tudo o que nos foi aqui apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Seixal, ou ainda questões anteriores. Nós já temos aqui, entretanto, uma questão da Diolinda Martins, em que ela pergunta como é que as escolas intervenientes nesta sessão gerem os diferentes ritmos de aprendizagem na turma. Em turma muito heterogéneas, como gerem as suas aulas, sendo que os ritmos de aprendizagem são muito diversos. Podemos começar, enfim, pelo Agrupamento de Escolas de Nuno Álvares de Seixal, que acabou de partilhar connosco. A equipa Paula e a sua equipa poderão responder a esta questão da Diolinda. Vou partilhar convosco aqui mesmo a experiência, o Diário de Aprendizagem e outro trabalho que está ali, que é um guião de leitura digital do Ulisses. Se os colegas tiverem a oportunidade de ver, vão ver que têm lá trabalhos que correspondem precisamente aos diferentes ritmos de aprendizagem das duas turmas que o realizaram. É um trabalho comum, feito por duas turmas contíguas, a turma A e a turma B, têm o mesmo conceito de turma, igual, desenvolveram, aquele foi um trabalho muito centrado na competência da leitura, das competências da leitura e da escrita. Ora, essas turmas integram alunos de uma das unidades de multideficiência que a Sónia referiu no início, a de segundo ciclo. Logo, teve que ser, a atividade, quando foi planeada, teve que ser planeada de forma a dar resposta à capacidade de apreensão da obra Ulisses por todos os alunos que integravam as duas turmas. E o desafio está precisamente aí, é o desafio do planeamento. O que é que eu pretendo com aquela atividade que os meus alunos aprendam e desenvolvam, e aí escolher as estratégias mais adaptadas ou que melhor respondam à capacidade que eles têm de reproduzir. Isto é feito em diferentes momentos, em diferentes disciplinas, no português, no apoio de CA, no complemento com o apoio dos professores de apoio educativo, de forma a dar resposta a essa diversidade que temos dentro da sala de aula e que, no caso do nosso agrupamento, é grande. Por acaso, nenhuma destas turmas integra, por exemplo, alunos que não tenham português como língua materna. Não é o caso, apesar de ter vários brasileiros, mas aqui não configura essa situação do português língua não materna. Mas o foco é mesmo planificar com o que é que eu pretendo, o que é que eu espero que cada aluno consiga aprender, aplicar, reproduzir sobre aquela competência, sobre aquela aprendizagem, sobre aquele conteúdo que eu vou desenvolver com eles. Muito obrigada. Punhamos a mesma questão aos colegas do Agrupamento de Escolas de Sines, Bernardete e a sua equipa. Poderão também pronunciar sobre esta questão relacionada com como gerir nas aulas os ritmos de aprendizagem diversos. Não sei se a Manuela te quer acrescentar depois alguma coisa também, mas tal e qual como a colega estava a dizer, tudo está no planeamento. Portanto, nós sabemos exatamente a turma que temos à frente, os alunos o desempenho dos nossos alunos e, portanto, no planeamento é que está o cerne da questão. Devemos sempre, ou tentamos sempre adequar aos vários desempenhos dos alunos as atividades que estamos a propor a esses mesmos alunos. E depois encontrar aqui também algumas estratégias colaborativas entre alunos que permitem os próprios alunos acompanharem os seus colegas que por vezes têm mais dificuldade ou menor facilidade no desenvolvimento de algumas tarefas para a aquisição. Por exemplo,
na resolução de problemas de matemática, trabalham em grupos de 3, 4 alunos, em que é posta uma tarefa para eles desempenharem. Quando os alunos acabam, interajudam-se e, portanto, ajuda aqui também a esta tutoria de pares e que ajuda os alunos mais frágeis a melhorar o seu desempenho. Mas o cerne da questão, como a colega bem disse, é toda a planificação das atividades para o público que nós temos à frente. E depois o feedback constante e também aqui a questão da autorregulação. Obviamente que isto não é sempre feito em todas as aulas, não é possível esta adaptação específica a cada aluno, mas tenta-se sempre ir adaptando. O que ajuda muito é, nas equipas pedagógicas, a partilha de informação no desenvolver das estratégias das atividades em várias áreas disciplinares, também aqui a partilha de estratégias e de atividades para casos específicos da turma, que nos vai ajudando aqui a ultrapassar estas questões das turmas heterogéneas. Mas no nosso agrupamento também as turmas são todas heterogéneas. Sim, obrigada, Bernadette. Continuamos a aguardar mais algumas questões. Se os colegas tiverem, façam favor de ou levantando a mão ou no bate-papo apresentem as vossas interrogações. Partilhamos convosco aqui um testemunho que foi dado pela Bruna Pereira, em que agradece aos colegas do Agrupamento de Escolas de Nuno Álvares por terem sido inspiradores. Agradece-lhes a partilha, dizendo que sente que estão todos juntos e conscientes do que querem para a vossa escola e que trabalham todos em conjunto com o objetivo de melhorar as aprendizagens de forma a que estas sejam significativas, agradecendo, portanto, a partilha. Não há, neste momento, mais nenhuma pergunta. Bernadette tem a mão levantada. Bernadette? Só queria dizer uma coisa relativamente ao que foi aqui falado. Realmente os alunos aprendem melhor. Quando nós pedimos a opinião deles e a partilha daquilo que eles sentem com estes critérios de avaliação, estes instrumentos, eles de facto acham que estão a aprender com mais facilidade, sentem-se mais apoiados, têm melhores resultados na sua ótica, mas apontam sempre um aspecto negativo, que é a preocupação que têm na transição para o décimo ano, portanto para o ensino secundário, que vão sair do agrupamento e vão integrar outra escola e que têm medo de depois os instrumentos de avaliação serem só os ditos testes sumativos, como é que se vão adaptar aqui ao secundário. Portanto, isto é uma preocupação que os nossos alunos, principalmente 8º e 9º anos, nos têm transmitido. Era só este... Interessante, realmente. Aguardamos ainda mais algumas questões, que, como não estão surgindo, vamos avançar, o que não quer dizer que não possamos ainda, antes de passar para a fase final, finalíssima, podemos ainda responder a algumas questões e já neste momento, parecendo estar esclarecidos todos os presentes, eu iria pedir, antes de passarmos à síntese final, a cargo da professora Maria do Céu Rodão, e pedir ao Fernando Alexandre, que também é perito externo TEI, que faz parte desta equipa de acompanhamento às escolas, para ele partilhar connosco algumas ideias que no decurso destas 2 sessões de trabalho acabou por considerar serem de maior pertinência. Fernando, a palavra é tua e a atenção é nossa. Obrigado, Tulinda. Obrigado a todos os colegas que participaram na sessão até ao momento, pela partilha de saberes que contribuíram. E eu queria, naturalmente, isto é sempre uma posição muito difícil, porque o José Maria já fez uma síntese, a Sónia também já fez uma síntese, e portanto isto de fazer síntese sobre síntese, aguardando a síntese final da Maria do Céu, é sempre um pouco complicado. E, portanto eu vou um pouco ultrapassar essa tentativa e queria apenas partilhar convosco 2 ou 3 aspectos que me ressaltaram, como a Tulinda disse, das 2 sessões. Bom, primeiro vamos ultrapassar a questão, nós já percebemos que não há uma efetiva alteração dos dispositivos de avaliação sem que haja, digamos assim, uma partilha, uma consonância de todos os membros da organização. E, portanto, só uma mudança organizacional, uma mudança dos modos de funcionamento é que permite que, em última análise, se alterem os dispositivos de avaliação, isto de facto se encaminhe para as escolas caminhem
para esta valorização, sobretudo da avaliação formativa e, portanto, uma outra filosofia de avaliação que valorize a aprendizagem dos alunos e, portanto, penso que é um dado adquirido e nada disto se consegue sem que haja um envolvimento de todos os docentes e um forte empenho no trabalho colaborativo. Um outro aspecto que me pareceu que saltou à vista foi a questão da diversificação, uma grande preocupação com a diversificação dos meios de avaliação. Isso apareceu, isso foi muito patente em alguns dos diapositivos que foram partilhados, onde nós percebemos que são aplicados aos alunos relatórios, portfólios, à organização de debates, etc. E penso que é importante chamar a atenção para a necessidade, para o seguinte: estes meios de avaliação devem ser eles próprios também trabalhados ao nível de outros instrumentos de avaliação que lhes dão sentido. Nós vimos, uma das apresentações de hoje, por exemplo, mostrou aquilo que nós podemos dizer que seriam talvez rúbricas finais no que respeita à avaliação da leitura e da expressão oral dos alunos. Isso será o equivalente àquilo que se definirá como uma rúbrica analítica para aquelas componentes, mas na mesma escola nós percebemos que são aplicados portfólios, ou são sugerida a aplicação de portfólios, relatórios, etc. E para isso também é necessário formular as respectivas rúbricas, porque isso é um contributo essencial para que se consiga proceder à diferenciação dos alunos em contextos diversificados, mas também num quadro de diversificação das estratégias. Portanto, eu penso que isso é um aspecto que importa aprofundar. Não foi eventualmente partilhado, porque, enfim, havia muito mais coisas para dizer no decurso destas sessões, tal como também não foi muito aprofundado, algo que todos damos por adquirido, mas que também importa refletir a posteriori qual é a natureza do feedback que damos aos alunos. Ou seja, é um dado assumido que os alunos necessitam de feedback, porque o feedback emerge como um elemento essencial para o processo de regulação da aprendizagem por parte do aluno, mas importa também refletir um pouco qual é a natureza do feedback que efetivamente damos aos alunos. E isto é, digamos assim, aspectos que são transversais, mas eu não queria acabar a minha intervenção sem entrar por uma outra coisa que me chamou a atenção desde a primeira sessão e que hoje foi de alguma forma reforçada. E para isso eu vou usar aqui como pretexto uma citação que o nosso colega Zé Maria fez dos alunos, penso que num inquérito levado a cabo na Escola de Sines, em que os alunos, referindo-se a duas professoras envolvidas num espaço de aprendizagem, digamos assim, um pouco mais interdisciplinar, diziam assim: as professoras parecem outras. As professoras parecem outras nestes espaços quando comparados com aquilo que as mesmas professoras aparentemente são quando estão no seu espaço de ensino das disciplinas, digamos assim, curriculares, nesta visão um pouco mais tradicional. Eu penso que é isso um aspecto sobre o qual importa refletir e para onde nós temos que ir, quiçá um pouco mais além. E de alguma forma isso surgiu logo na primeira sessão, quando no segundo vídeo foi patente que a colega que trabalhava em ensino da matemática, penso que para alunos muito jovens, demonstrou em que medida o facto de nós alterarmos o dispositivo de avaliação por via de uma alteração do próprio dispositivo didático implicou uma outra visão sobre o que é ensinar matemática, que era o exemplo que nós tivemos ali à nossa disposição. E é um pouco esta questão, esta reflexão epistemológica sobre qual é o sentido que tem o ensinar as disciplinas e de que forma é que nós podemos contribuir para este esbatimento das fronteiras entre as disciplinas e como é que nós podemos efetivamente contribuir para um aprofundamento da interdisciplinaridade que não passa naturalmente por articular o trabalho entre professores de várias disciplinas, mas depois o resultado final, por vezes, é, o professor de EVT trabalha naquilo que diz respeito digamos assim, à organização do visual de uma outra iniciativa, a professora de português trabalha aos textos,
a professora do professor de Educação Física tem uma outra intervenção porque é um projeto que recai sobre a sua área. Ora, isso não é um verdadeiro trabalho interdisciplinar. Não é para esta interdisciplinaridade que as aprendizagens essenciais apontam quando, ao nível daquilo que é o enunciado dentro de cada disciplina, indiciam ou estabelecem pontes entre possibilidades de ligação entre os vários saberes disciplinares, e sem dúvida que não é isto que se espera que a escola trabalhe para dar, digamos assim, cumprimento ao grande desígnio que é cumprir e desenvolver nos alunos as competências que, digamos assim, estão implícitas no perfil do aluno. E, portanto, eu penso que a alteração, a ruptura com os dispositivos de avaliação tradicionais implicará também uma ruptura ao nível da forma ou do modo como as disciplinas e o saber disciplinar é encarado, devendo nós caminhar para uma ponderação de que outro modo é que nós podemos ensinar a geografia, a história, a matemática, as ciências, etc., promovendo aquilo que é uma efetiva integração dos saberes, porque com certeza que há conceitos que as várias disciplinas partilham, cada uma lendo-os à luz dos seus quadros de referência, mas os conceitos são comuns. É isso que nós devemos, em minha opinião, trabalhar com os alunos. Eu penso que esse é que é o grande salto qualitativo que importa dar nas nossas escolas, para que as professoras não pareçam diferentes quando estão na aula de português e quando estão com os mesmos alunos em espaços de integração curricular. Portanto, esta é outra reflexão sobre as práticas que eu penso que estamos agora a iniciar e que está a ser induzida de alguma forma pela alteração da necessidade de alterar os dispositivos de avaliação, mas nós temos que dar espaços mais profundos e mais densos a esse nível. Portanto, era isto que se me afigurava a dizer, isto cada qual faz as sínteses à justa medida daquilo que são os seus interesses, isso é algo de inescapável, mas nós temos que assumir isso e, portanto, não escondo este meu interesse para a reflexão sobre o sentido do saber disciplinar. Muito obrigada, Fernando. E muito obrigado pela partilha e vê-se digamos assim, pelo enorme esforço que em todas estas escolas está a ser incrementado para a alteração destas práticas. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, Fernando. Estamos não havendo mais nenhuma questão, porque não há no bate-papo, não há nenhuma outra mão levantada. Isto quer dizer que está na hora da síntese. E para nos fazer a síntese deste webinar, que acabou por se concretizar em 2 sessões de trabalho, ambas centradas nos dilemas sobre a avaliação pedagógica, nós temos connosco a professora Maria do Céu Roldão, cujas palavras aguardamos, como sempre, com enorme expectativa. Maria do Céu, a sessão está nas tuas mãos. Muito obrigada, Teodelinda, e muito obrigada a todos e a todas que partilharam connosco e que se integraram e se interessaram por esta temática da avaliação e dos seus dilemas. Eu gosto muito do conceito de dilema para abordar as questões da educação e do ensino, e a resposta foi muito, muito profícua no sentido de nos trazer ainda mais dilemas, trilemas, quadrilemas, como eu às vezes a brincar digo. Portanto, estou, primeiro que tudo, grata e congratulo os participantes e, sobretudo, as escolas que, como já vinha sendo tradição nestes seminários, a que eu em anos anteriores estive mais diretamente ligada, e que vejo com gosto crescerem em audácia e em qualidade, efetivamente este caminho está a ser, permite-nos ver que as escolas, com o apoio dos peritos e as escolas por si, os professores têm vindo a fazer, e que eu começo por louvar, porque às vezes eu depois imito algumas opiniões que têm algum conceito de crítica no meio. Eu sempre fui muito adepta de que a crítica é a maior forma de admiração que existe. Eu gosto muito que me critiquem, embora possam pensar que não, porque quando me criticam de maneira genuína é quando eu aprendo. Eu não vou criticar ninguém, mas é só para sublinhar, antes de tentar fazer uma síntese, que é uma tarefa um bocadinho impossível, quase, nestes 2 seminários que constituíram esta iniciativa, mas vou tentar
colocando também, como dizia o Fernando, a minha própria perspectiva e reflexão e estudo sobre esta questão e as que lhe estão associadas. Portanto, antes de começar, os meus parabéns genuínos a todos os professores que estão com um empenhamento e um aprofundamento notável, a meu ver, a fazer grandes passos neste campo. Se eu tivesse a ver uma das apresentações ou um dos projetos, com certeza que eu ou qualquer outro teríamos comentários a fazer, questões a colocar, mas não me vou situar aí, porque não é o meu papel e porque para isso têm os vossos peritos e têm-se uns aos outros, que é o principal. Bom, eu tentei organizar para me disciplinar, é uma tarefa também um bocadinho difícil, esta tentativa de síntese em 10 pontos, cujo o enunciado é numérico, não é? 1, 2, 3, mas tem um ponto 0. E o último, o ponto 9, de alguma maneira faz um esforço para ligar um momento de diagnóstico a um ponto de partida, como também fizeram alguns dos colegas das escolas, com um ponto desejável de chegada ou a caminho de se lá chegar, ou com a tal indicação do em desenvolvimento, já conseguido, ainda não conseguido, portanto, nessa ótica. E, portanto, começava por este ponto 0. O ponto 0, e que sobressai sempre, mesmo nas situações em que as escolas estão a fazer um grande esforço colaborativo, estão a criar equipas, estão a fazer muitíssimas coisas desse tipo, sobressai aquilo que eu defino como ponto 0 da escola, que são as características essenciais do chamado modelo escolar ou gramática escolar. Dito por outras palavras um pouco mais plebeias, para não puxar agora aqui para o texto científico, eu diria que a escola é uma instituição, e isto é a minha leitura, cuja principal característica é ser fragmentadora. Ou seja, ela constituiu-se na lógica da segmentação, de partir coisas que não deviam estar partidas. E isso obedeceu a razões históricas, culturais, que não vou agora aqui puxar, mas é um facto, porque está sempre a emergir a natureza separatista, quase diria, da máquina organizativa da escola, apesar de todo o investimento que se vai sempre fazendo, às vezes é desesperante, das pessoas que o fazem, como vocês e como nós, os que estivemos ligados a este trabalho de peritos, é desesperante porque volta a acontecer o mesmo. Bom, isto é só para neste ponto 0, ilustrar que, por exemplo, entre as muitas características segmentadoras ou ilustradoras desta potencial segmentador da escola, está a questão que foi muito levantada do tempo escolar. O tempo escolar, o primeiro drama, o primeiro dilema que eu encontro na avaliação é que a escola, a primeira coisa que fez como cultura, e quando digo a escola não são os malvados dos professores, é a escola como instituição e nós todos lá dentro a ser socializados e a contribuir para isso, a escola começou por se separar o tempo de ensinar e o tempo de avaliar. E essa herança é pesadíssima. Portanto, há um tempo, digamos, distributivo, isto na tradição, claro que o que vocês aqui nos estão a trazer é uma tentativa de lutar contra isto, mas a massa da instituição continua a ter esta dimensão, e daí os testes, os momentos de avaliação, daí que se estuda para o teste, daí todas as outras, de algum modo, perversões, entre aspas, que o modelo escolar gerou no seu interior. Outra, eu já elegeria 3, o tempo, o espaço e o conhecimento. E neste ponto 0, como indícios da capacidade fragmentadora infinita da escola. E que a gente deve estar atento a isso, porque a escola, ela chasse la nature, não é? Ela reviendra ao galop. A gente trava, muda, mas depois aquilo reaparece. A questão dos espaços, não me refiro só aos espaços físicos, também são, todos sabemos, segmentadores, com várias modalidades dessa segmentação, as disciplinas, desde logo, por aí fora, a sala de aula, mas também o próprio lugar em que nós os mesmos atores, os professores, agimos, e vou voltar foi muito feliz aquela intervenção do Zé Maria há bocadinho, estamos todos a glosá-la, mas eu já tinha aqui posto uma nota para isso. A ideia, quando os miúdos dizem, os alunos, mas felizmente foram ouvidos, e eu acho muito bom que sejam ouvidos
para isto, não tanto para definir como é que é a avaliação, porque isso acho que não lhes compete a eles, compete-nos a nós, mas ser ouvidos sobre os comos, sim. Quando eles dizem que as gestoras nem parecem as mesmas, eu lembro-me de ter ouvido isto há 40 anos, se calhar no tempo da escola cultural, para começarmos por aí, e de eu começar a sentir muito cedo na minha vida que a escola tinha uma capacidade infinita de gerar 2 escolas, no mínimo. Quando havia os clubes e essas coisas da escola cultural, que tinham a sua valia, do meu ponto de vista, embora não seja exatamente a minha política favorita, mas foi uma política importante. Eu estava na escola, era professora de História, e eu lembro de perguntar, mas porquê é que vocês fazem isto no clube de não sei o quê, de História ou no clube de Inglês, e as aulas são uma seca, como os miúdos dizem, continuam a ser uma seca com as mesmas pessoas. Ou seja, o próprio lugar, digamos, quase epistemológico em que nos situamos, na escola, determina modos de agir surpreendentemente diferentes. E, portanto, como dizia o Fernando há pouco, é preciso contaminar isso é o meu ponto de chegada, estas tendências para separar. E ainda gostava de sublinhar outra, e aqui posso estar a ser cardeal-diabo ao fazer o papel do cardeal-diabo. Na questão do conhecimento, todos nós sabemos que a escola se estruturou num modelo segmentar do conhecimento através da sua lógica disciplinar, da sua partição em disciplinas a que respondem tempos e espaços e professores. E, portanto, não direi, mas muito do esforço curricular das últimas décadas, eu diria, né? Não me refiro só agora a este movimento desde 2017 para cá, de transformar o currículo num formato mais racional de aprendizagens essenciais dirigidas para um perfil, que eu me congratulo de ter sido concretizado, mas não só aí. A verdade é que tem havido uma crescente, digamos, desde os anos 80, 90, pelo menos, valorização do esforço interdisciplinar, há um certo incentivo ao conhecimento ser abordado numa lógica intertrans, depois há aí várias nuances, que apareceu também, e felicito-os por isso, nos esforços e nos projetos que as escolas aqui se expuseram a apresentar a todos os colegas. A verdade é que eu tenho a sensação, posso ser perversa nisto, de que estamos outra vez a incorrer num risco de segmentação, que é o disciplinar versus o interdisciplinar. A escola tem uns espaços que são interdisciplinares, que são os bons, que é onde reside o nosso sentimento de inovação, porque foi de facto muito dirigido para aí. As próprias aprendizagens essenciais corporizam isso, continuo a subscrever, o esforço interdisciplinar, que eu gosto mais de dizer integrador. Interdisciplinaridade é uma coisa mais elaborada do que isto, mas pronto, que nós na gíria chamamos de interdisciplinar, essa dinâmica, criando os DACs, as equipas, as turmas contíguas, e N coisas que eu penso que têm muita valia, mas têm quase que gerado o reforço desta nova separação, ou nova segmentação, que é trabalho interdisciplinar, isto é, em que várias disciplinas estão a trabalhar em conjunto, nem sempre é bem interdisciplinar, como dizia o Fernando há bocado, porque às vezes cada um faz uma colagem da sua área, outras vezes não, partem de conceitos ou de abordagens processuais comuns, e entre isto há muitas coisas, mas o que chamamos interdisciplinar, está a ganhar um território de oposição àquelas coisas pindéricas que são as disciplinas. Desculpem a brincadeira, mas é